Descubra como uma cirurgia surpreendente transformou um príncipe gelado em um amor inesperado. Lucas era conhecido como o Príncipe Gelado, não apenas por sua aparência delicada que lembrava os contos de fadas, mas também pela maneira como se movia nas ruas do seu subúrbio em São Paulo. Ele encantava as crianças e fazia os adultos esquecerem por um momento suas preocupações enquanto dançava na praça. A música ecoava, e seu corpo respondia com graça e paixão, mas, por trás dos aplausos, havia um jovem carregando o peso do preconceito. Lucas era alvo de gozações, mas nada disso importava quando estava em contato com a dança. Até que um dia, tudo mudou. Durante uma apresentação, no auge de sua performance, Lucas decidiu arriscar um movimento ousado. A multidão prendeu a respiração enquanto ele saltava, mas o tempo parecia parar quando, de forma inusitada, ele caiu, sentindo uma dor lancinante irradiar da perna. O grito estridente do seu corpo dominou o som da música, e o mundo desabou ao seu redor. O que se seguiu foi um turbilhão de lágrimas e preocupações. A vida de um bailarino e a sua esperança estavam em jogo. Dona Maria, sua avó, sempre foi sua rocha, oferecendo um amor incondicional e um carinho que aquecia até os dias mais frios. Agora, ao vê-lo ferido, seu coração se partiu. "Meu filho, você vai se recuperar e brilhar ainda mais", dizia ela, com a determinação silenciosa de quem já enfrentou muitos desafios. Mas a incerteza da cirurgia o consumia, e Lucas se questionava se conseguiria retornar ao palco que tanto amava. Nas semanas seguintes, enquanto se recuperava e lutava contra a dor, ele conheceu Samara, uma jovem de sorriso encantador que trabalhava na padaria próxima de casa. Ela sempre o observava de longe, admirando a sua dança, até que um dia decidiu se aproximar. "Lucas, você é incrível, não deixe que um acidente te derrube", disse ela, com uma luz nos olhos que fez seu peito aquecer. O apoio dela despertou nele uma vontade de lutar. E assim, entre encontros na padaria e conversas sobre sonhos, um amor inesperado começou a florescer. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a recuperação mais avançada, Lucas recebeu um convite para uma audição que poderia mudar sua vida. Uma oportunidade única, mas ele se sentiu dividido. Os olhares críticos do bairro pesavam sobre ele, assim como as expectativas de Dona Maria, que ainda sonhava com um futuro radiante para seu neto. Ele começou a ensaiar, as memórias da dor se misturando à determinação. Enquanto se preparava, a tensão crescia. A data da audição se aproximava, e Lucas sentia o coração pulsando forte na garganta. Em sua mente, o eco da dúvida sussurrava: e se não for o suficiente? Mas no fundo, uma faísca de esperança brilhava. Ele queria que Samara estivesse na plateia, aquele olhar à sua espera. Aquele amor inexplicável, capaz de derreter até o gelo mais denso que o cercava. No grande dia, quando todas as luzes se acenderam, ele se viu de frente para o público. E naquele momento, a dança não era mais apenas um sonho, era sua vida, a luta pela aceitação, a paixão por ser quem realmente era. Ele dançou com o coração exposto, e, enquanto a música preenchia o ar, Lucas sabia que, independentemente do resultado, ele já tinha se tornado muito mais do que um príncipe gelado. Mas seria o amor a resposta que ele tanto esperava? A música parou abruptamente, e por um momento, o silêncio tomou conta do auditório. Lucas, ainda ofegante, esperou ansiosamente por qualquer sinal vindo da plateia. Ele podia sentir os olhares fixos sobre ele, a mistura de expectativa e curiosidade. Era um instante em que o mundo parecia ter estancado, e apenas ele e suas memórias de superação existiam. Logo, aplausos começaram a ecoar. Primeiro tímidos, depois se intensificando até formar uma ovação calorosa. O coração de Lucas disparou. O sentimento de aceitação, finalmente, aquecia seu peito. Ele olhou para a saída, procurando por Samara entre a multidão.
E lá estava ela, radiante, com um sorriso de fazer o sol parecer tímido, levantando os braços em apoio. Aquilo o fez sentir que, independentemente do resultado da audição, ele já havia vencido uma batalha interna. Quando ele saiu do palco, suas pernas tremiam, mas a alegria pulsava mais forte do que qualquer dor. Os jurados olharam para ele com vislumbres de aprovação, mas havia algo mais no ar, um misto de promessas e incertezas. Lucas, você dança maravilhosamente bem. Apenas precisamos de um pouco mais de prática em alguns movimentos, disse uma jurada com uma expressão encorajada. O jovem assentiu, o coração transbordando de ambição. Ele estava mais perto do que nunca de transformar sua vida. Nos dias seguintes, Lucas se jogou de cabeça nos ensaios para impressionar os jurados novamente. Cada movimento que ensaiava era uma pequena vitória na luta contra suas inseguranças. Ele se esforçava e se dedicava, mas a sombra do medo voltou a assombrá-lo. E se não fosse suficiente? O pensamento pegou desprevenido, mas a lembrança da expressão confiante de Samara pressionava-o a seguir em frente. Numa tarde enquanto tomava um café na padaria de Samara, Lucas decidiu abrir-se sobre suas inseguranças. Sabe, Samara, eu sinto que estou em constante luta, e pode ser que não chegue onde eu quero. E se tudo isso for em vão? Ele olhou para o chão, lutando com as lágrimas que ameaçavam escapar. Lucas, ouvir isso me entristece. Olhe para quanto você já conquistou. Você não é só um bailarino, você é um lutador. Nunca deixe que o medo te impeça. Ela respondeu, segurando sua mão. Um pequeno gesto, mas que teve um impacto imenso. Nesse instante, Lucas percebeu como ela acreditava nele mais do que ele mesmo. Com as palavras dela ecoando em seus pensamentos, os ensaios se tornaram uma descarga de emoções. A cada ensaio, a dor se tornava mais leve, como se o amor de Samara tivesse o poder de curá-lo. Agora, a plateia não era apenas um grupo de estranhos, eram aqueles que poderiam entender sua jornada, suas lutas e seu amor pela dança. A grande noite de retorno à audição se aproximava de novo. Ele estava empolgado, mas ao mesmo tempo cauteloso. No fundo, uma pergunta que o consumia: e se, desta vez, as coisas não saíssem como ele esperava? Por outro lado, a sensação de que Samara estava ao seu lado, vibrando suas vitórias, era um combustível instigante. Na noite da apresentação, antes de entrar no palco, Lucas percebeu que esta não era apenas mais uma chance de dançar. Era um passo em direção ao seu eu verdadeiro, um movimento que ressoava com a autenticidade que ele havia aprendido a aceitar. Com esses pensamentos, ele respirou fundo, sua mão procurando ponto de apoio em seu coração. Quando as luzes se acenderam, e ele ouviu a música começando, uma certeza tomou conta dele: independentemente do que acontecesse, ele dançaria. E, enquanto seu corpo se movia com a música, a plateia deixava de ser um mero espectador, eles eram seus aliados. Mas, com todo o coração exposto, Lucas não fazia ideia de que a verdadeira prova de amor e resiliência ainda estava por vir. Com a música ressoando em seus ouvidos, Lucas fluiu pelo palco como se cada nota estivesse presa em suas veias. Seus pés pareciam ter vida própria, deslizando com graça e paixão, enquanto ele via Samara em sua mente, como uma luz que o guiava. A cada movimento, a confiança nascia e se espalhava como fogo em seu coração. Porém, ao girar em uma pirueta, uma fraqueza súbita atravessou seu corpo. Ele hesitou durante um breve momento, medo e insegurança ameaçando voltar. Mas, em vez de se permitir ser consumido por esses sentimentos, lembrou-se do encorajamento de Samara e da jornada que havia percorrido até ali. Ele não estava sozinho. Com um sorriso determinado, Lucas voltou a dançar, injetando energia em seu corpo que pulsava com a música. O público assistia em silêncio reverente, cada movimento seu evocava suspiros e aplausos silenciosos. As emoções se amplificavam à medida que ele dançava, trazendo à tona não apenas suas histórias pessoais, mas também as lutas de todos aqueles que um dia se sentiram deslocados. O calor de suas emoções tornava o ar espesso, quase palpável. Quando finalmente a música chegou ao clímax, Lucas se lançou em uma sequência final de movimentos, cada passo uma declaração de que ele tinha chegado onde sempre quis. Ao final, curvando-se diante da plateia, podia ver lágrimas de emoção nos olhos de alguns espectadores. O calor da aprovação era avassalador. Ele sorriu, grato e aliviado. Após a performance,
Lucas desceu do palco com a adrenalina ainda pulsando em seu corpo. Assim que os aplausos diminuíram, um dos jurados se levantou, um olhar sério no rosto. Lucas, foi uma apresentação impressionante. Você tomou a decisão certa ao arriscar. Agora, queremos falar sobre sua jornada e o que podemos fazer para ajudá-lo a segui-la. Aquelas palavras ressoaram em seu coração. Era exatamente o que ele desejava ouvir, apoio e orientação. Contudo, enquanto se preparava para a conversa, um sentimento de ansiedade o envolveu. E se aquilo tudo não fosse tão fácil? E se houvesse uma armadilha mesmo naqueles elogios? Do lado de fora, o ar fresco atingiu seu rosto. Lucas avistou Samara, que se aproximava com um sorriso de orgulho. Você foi maravilhoso! Estou tão feliz por você, Lucas! Ela pulou em seus braços, e o abraço parecia dissipar todas as suas dúvidas. Se ele tinha alguma insegurança, naquele momento, parecia irrelevante. Eles conversaram, e Lucas sentiu que o apoio de Samara era mais do que bem-vindo, era essencial. Mas, enquanto caminhavam juntos, uma mensagem apareceu no celular de Lucas. Era uma notificação da produção do concurso, e seu coração disparou ao ver que era sobre uma segunda fase do projeto, uma fase que envolveria audições para um espetáculo maior, mas que tinha um foco em talentos já consagrados. Ele olhou para Samara, que estava em seu mundo, compartilhando seus sonhos e planos. Mas, e se aquela nova etapa significasse que suas chances de brilhar diminuíssem? Uma agonia interna começou a crescer. Ele respondeu à mensagem, mas uma resposta solene não vinha. O destino do seu sonho estava mais uma vez em jogo. Sem conseguir controlar, Lucas questionou. Samara, o que você acha que devo fazer agora? Estou tão confuso. O olhar de Samara se tornou intenso, e ele viu que ela estava prestes a dar uma resposta que poderia mudar tudo. Lucas, você já deu passos incríveis. A única coisa que você não pode fazer é deixar o medo te parar. Lembre-se que você é um lutador. Escolha o seu caminho com o coração. Aquelas palavras ressoaram na mente de Lucas, mas e se a escolha fosse colocar tudo em risco novamente? Ele estava prestes a tomar uma decisão que poderia mudar o rumo de sua vida. O que ele faria agora? Lucas respirou fundo, tentando acalmar a tempestade de emoções dentro dele. Os olhos de Samara, cheios de esperança, eram um farol em meio à sua confusão. Ele queria acreditar que tudo daria certo, mas a mente, muitas vezes traiçoeira, insistia em apresentar cenários aterradores. O que aconteceria se ele falhasse nessa nova etapa? E se os jurados nunca o escolhessem? Vamos para casa, ele sugeriu, tentando ignorar a inquietação. Samara, percebendo seu estado, parou e segurou seu braço. Espera, Lucas. Não deixe a dúvida te consumir. Pense em tudo que você conquistou até aqui. Esse é apenas mais um passo. Ela tinha razão. Havia um tempo, ele não acreditava que estaria onde estava agora. Lembrou-se das noites em que se entregou à dança, as horas intermináveis de prática, as lágrimas de frustração e, principalmente, os momentos em que Samara estava ao seu lado, empurrando-o a ser melhor. A segunda fase pode ser uma oportunidade incrível. E se, apenas se, você brilhar ainda mais? Samara disse, a animação transbordando de suas palavras. Lucas sentia a garra da dúvida indo o apertando, mas havia algo nas palavras dela que começava a espantar a névoa. O que realmente o aterrorizava? O fracasso ou a ideia de não tentar? Você precisa fazer isso. Façamos uma lista de prós e contras, sugeriu Samara, já tirando uma caneta da bolsa. O gesto despertou um sorriso involuntário no rosto de Lucas. Uma lista? Sério? Ele queria se divertir, mas a seriedade da situação fazia a emoção tangível. Sim. Vamos colocar no papel. Às vezes, só o fato de ver as coisas separadas ajuda a clarear a mente, respondeu ela, totalmente desinibida. Os dois se sentaram em um banco próximo. E enquanto Samara escrevia, Lucas começou a iluminar a folha com seus pensamentos. A chance de mostrar meu talento em um palco maior. A possibilidade de não corresponder às expectativas. Samara olhou para ele, um sorriso no rosto. Exatamente.
Um desafio sempre traz medo, mas também oportunidades. Isso só depende de como você enxerga. A conversa fluiu às vezes suavemente, às vezes arrastada pelas preocupações de Lucas. No entanto, a presença de Samara era um suporte constante, como um pilar que o mantinha firme em meio às dúvidas. Ao final da lista, as colunas estavam equilibradas, os prós e contras pareciam não tão desiguais assim. Talvez eu tenha que dar uma chance a isso, ele murmurou, mais para si mesmo do que para ela. A expressão de Samara se iluminou. Isso! Agora você está pensando como um verdadeiro lutador. E, nesse momento, Lucas se sentiu mais forte. Havia uma força renovada em seu coração. Contudo, antes que pudesse deixar que aquele otimismo tomasse conta, o celular apitou novamente. Era uma mensagem da produção, um lembrete das audições que se aproximavam. A data estava mais perto do que ele imaginava. O nervosismo retornou, mas não tão avassalador quanto antes. Samara, e se eu não estiver preparado? Seus olhos tremiam com a dúvida. Ela apertou sua mão, seus olhos firmes nos dele. Se você não estiver preparado, você vai se preparar. Não existe outra opção. Lucas observou a determinação em seu rosto. Decidido a não deixar a insegurança dominá-lo, viu a oportunidade à frente, como um caminho sinuoso, mas iluminado. Então, uma pergunta passerina surgiu em sua mente. Como fazer para me sentir pronto? Antes que os dois tivessem a chance de discutir, um grupo de pessoas passou correndo, gritando e rindo. Eram dançarinos, todos vestindo as mesmas camisetas e prontos para uma apresentação em grupo. Ver a alegria deles acendeu uma faísca dentro dele. Oi, você aí! Uma menina se virou para Lucas, sorriso radiante. Você é aqueles que dançam muito bem, né? Quer se juntar a nós para um ensaio? Lucas hesitou, mas algo dentro dele o empurrou. E se aquele fosse o primeiro passo para estar pronto? Sim, ele respondeu, e viu o olhar de Samara brilhar. Enquanto se levantavam, uma nova energia percorria seu corpo. A dança estava chamando por ele, e talvez esse fosse o caminho certo. Ao se juntar ao grupo, ele percebeu que, ao abraçar o desconhecido, estava finalmente permitindo que seu sonho se desdobrasse. E, no fundo, uma nova interrogação ardia em sua mente, até onde ele seria capaz de ir. A música começou a tocar e, ao sonar o primeiro passo, Lucas sentiu seu corpo responder como nunca antes. Os ritmos vibrantes preencheram o ar e ele se deixou levar, como se as inseguranças se dissolvessem junto com a melodia. Cada movimento traduzia suas emoções, e a energia do grupo parecia amplificar tudo o que ele sentia. Samara assistiu, fascinada. Ela nunca tinha visto Lucas tão envolvido e livre. Era como se o ensaio afastasse todas as dúvidas que o encurralavam. Olhar fixamente para os rostos radiantes dos outros dançarinos, ver a sincronia deles, trouxe um sorriso ao seu coração. Olha como ele brilha, pensou, enquanto um novo orgulho tomava conta dela. Mas nem tudo foram flores. Lucas começou a notar que a coreografia não era fácil. Os passos rápidos e as mudanças de direção exigiam mais dele do que ele havia imaginado. Um toque de frustração começou a subir, e, quando ele errou uma sequência, a dúvida ameaçou retornar. O eco das risadas de versões, dos olhares contrários ao seu desempenho, se insinuou de novo. Ei, fica tranquilo. Todo mundo erra. Uma voz amigável o puxou de volta à realidade. Era a menina que o havia convidado, com um sorriso que parecia iluminar a sala. Ela se chamava Bruna. Vamos tentar de novo juntos. Lucas respirou fundo. As palavras dela eram como uma lufada de ar fresco. Em vez de se deixar abater pela falha, ele se concentrou, observando cada movimento de Bruna, imitando, aprendendo. E foi assim que, aos poucos, ele começou a sentir a alegria da dança novamente. Quando conseguiram acertar o passo juntos, uma onda de euforia percorreu seu corpo. Afinal, ali estava o prazer que ele sempre buscará. Os ensaios seguiram ao longo da noite. A música e os passos tornaram-se partes dele. E ao fim, enquanto a última nota ecoava, Lucas estava ofegante, mas radiante. Você se saiu incrível,
Lucas! Exclamou Samara, correndo até ele. Eu sabia que você conseguiria. Falaram pouco, mas os abraços e sorrisos diziam tudo. Era um momento de vitória que eles celebrariam com todas as forças. No entanto, uma inquietação permanecia em Lucas. Mesmo diante da alegria, uma voz interna insistia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. Antes que pudesse pensar mais sobre isso, a produção enviou mais uma mensagem. Era um convite para um pequeno vídeo de apresentação que ele precisaria gravar para os jurados. Era o primeiro passo para que eles o vissem como ele realmente era. A ansiedade começou a se formar outra vez. O vídeo, e se eu não conseguir mostrar tudo? E se não for bom o suficiente? Pensou. Vamos fazer isso, Lucas. Eu estarei aqui com você. A confiança de Samara parecia iluminar o caminho novamente. Mas a dúvida ainda persistia, como uma sombra. Enquanto organizavam o cenário e a música, Lucas olhou para Samara e perguntou, Samara, e se eu não conseguir transmitir tudo o que sinto através da dança? E se eles não enxergarem quem eu realmente sou? O olhar dela tinha um brilho que o aqueceu. Apenas seja você mesmo. A dança fala pela sua alma. Mostre ao mundo quem você é. Isso é tudo o que você precisa fazer. E, enquanto as luzes se preparavam para capturar sua apresentação, Lucas se lembrou da sensação pura de liberdade que teve no ensaio. Ele respirou fundo e decidiu se jogar, mesmo que a insegurança ainda ficasse assomando lá no fundo. Aquela poderia ser a chance que mudaria tudo. Era a hora, e a pergunta que restava era, o que realmente estava disposto a oferecer? O que viria a seguir, com o holofote em sua direção, poderia ser a transformação que ele sempre sonhou ou o maior desafio de sua vida. As luzes da sala se acenderam e Lucas sentiu seu coração disparar. Ele estava no centro do palco, uma bolha de nervos e expectativa. O som do seu próprio coração ecoava como um tambor. Ele olhou para Samara, que estava na lateral, acenando com um sorriso encorajador e exclamando um vai, Lucas! Que ecoou em sua mente como uma melodia vibrante. A música começou e tudo ao seu redor desapareceu. Ele se entregou à dança, seus pés deslizando sobre o chão como se já soubessem o caminho. Os primeiros passos fluíram com confiança, e a energia da sala fez suas dúvidas parecerem insignificantes. Mas enquanto a coreografia avançava, as mudanças rápidas de ritmo e a complexidade dos movimentos entraram em conflito com a crescente pressão de fazer tudo perfeito. E então vieram as falhas. Um passo em falso, a perda de sincronia. Ele viu Samara aprender a respiração e a expressão dela mudou. Aquela pequena brecha de erro fez uma fissura na segurança que ele havia construído. O que antes era um momento de liberdade agora se transformava em espiral de insegurança. Ele se forçou a lembrar das palavras de Bruna, todo mundo erra. Mas o eco das risadas do passado parecia mais forte, e Lucas sentiu uma onda de frustração. Do lado de fora, a plateia assistia com expectativa. Mas, para Lucas, cada movimento se tornava mais difícil do que o anterior, como se ele estivesse lutando contra um peso invisível. O brilho que antes o acompanhava agora se tornava sombra. Enquanto lutava pelas sequências de passos, a certeza de que ele poderia transmitir sua essência se dissipava. Samara, percebendo sua luta, se aproximou e, em um movimento corajoso, subiu ao palco. Vai ficar tudo bem. Lembre-se do que você sente quando dança. Gritou, sua voz cortando a tensão no ar. Ele olhou em seus olhos, buscando o ânimo e a conexão que sempre sentirá com ela. Respirando fundo, Lucas concentrou-se novamente. Estava em um dilema, se entregaria completamente ao medo ou ousaria ser vulnerável. Ele respirou a fundo e decidiu seguir a correnteza da música. O que importava era a verdade que ele podia oferecer através da dança, e não a perfeição técnica. Com cada movimento, ele deixou a emoção fluir. A tensão em seu corpo começou a se dissolver e a dança transformou-se em uma extensão da sua alma. Ele sentiu que estava finalmente se revelando, não apenas ao júri, mas a si mesmo. A música envolvia seu coração e seu corpo como um abraço apertado. Ao se jogar, sua energia tomou conta do espaço,
E a plateia começou a se mover junto com ele, sentindo cada passo e cada batida do seu coração. No gran finale, Lucas finalizou com um salto inesperado, aterrissando em um giro que o deixou sem fôlego, mas radiante. Ele olhou para a plateia, para Samara, e viu lágrimas de alegria nos olhos dela. Aquela conexão pulsava entre eles, e nesse momento, ele soube que tinha conseguido. A música parou e a sala ficou em silêncio por um segundo, antes que a plateia explodisse em aplausos. O barulho parecia um sinal de aceitação, de superação. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, e cada aplauso parecia apagar uma dúvida que ainda existia. Mas, ao olhar para Samara, uma nova profunda preocupação surgiu. Como ele poderia realmente se mostrar agora que estava vulnerável? E o que isso significaria para a conexão que eles tinham? A resposta parecia flutuar no ar, mas ele sabia que o caminho a seguir ainda estava cheio de desafios. Enquanto as luzes diminuíam, e a plateia começava a se afastar, uma mensagem intrigante chegou a Lucas. Um convite inesperado para um teste no próximo nível do concurso, onde apenas os melhores seriam selecionados. Ele sentiu um frio na barriga. Seria uma nova chance de se afirmar ou um precipício de volta às suas inseguranças, e, diante da nova incerteza, Lucas se perguntou, estava realmente preparado para o que estava por vir, ou ainda tinha mais barreiras a quebrar antes de alcançar a liberdade plena que tanto desejava? Lucas deixou o palco com uma mistura de euforia e apreensão. O sentimento dos aplausos ainda ressoava em sua mente, mas a nova proposta pairava como uma nuvem escura. Olhando para Samara, ele queria compartilhar sua alegria, mas o medo se instalou. Como ele poderia se abrir agora, quando sentia que havia dado um passo tão grande em sua jornada emocional? Samara se aproximou. Você foi incrível, Lucas. A dança estava cheia de verdade. A intensidade em seu olhar era quase palpável. Você sentiu isso, não sentiu? Sim, ele sentiu. Na dança, encontrou uma parte de si mesmo que foi reprimida por tanto tempo. Mas a ideia de encarar um novo teste o deixava nervoso. O que aconteceria se ele falhasse novamente? Enquanto se afastavam do palco, Lucas se viu em um dilema. Era hora de avançar, ou deveria recuar e se proteger? O estômago embrulhou quando a informação do teste se fixou na sua mente. Ele precisava fazer uma escolha. Em casa, a atmosfera era pesada. A conversa com Bruna ainda ecoava em sua mente. Todo mundo erra. Seria esse um momento de erro ou de crescimento? Ele suspirou e se jogou no sofá. Olhou para o teto e começou a sonhar acordado. E se não fosse um simples teste? E se a oportunidade oferecesse algo maior, algo que pudesse mudar sua vida? A ideia o excitou, mas o medo puxou de volta. Naquele instante, seu celular vibrou. Era um texto de Samara. Você vai mesmo se inscrever? Mal posso esperar para ver você dançar de novo. O coração dele disparou. O apoio dela lhe trouxe um pouco de coragem. Decidido, ele sentou-se à mesa e começou a esboçar um plano. Era hora de treinar, de focar não apenas na técnica, mas também em sua essência. O desejo queimava dentro dele. A cada passo que escrevia, uma luz de esperança parecia se acender. Nos dias seguintes, Lucas mergulhou nos ensaios. A prática intensa se combinava com momentos de reflexão, onde ele se questionava sobre o que realmente significava dançar. Para ele, dançar era mais do que técnica. Era uma declaração de amor por si mesmo. A cada dia, ele se sentia mais forte e mais preparado. Atrás da tecnologia, o estúdio vibrava com música e suor. Ele se conectava com outros dançarinos, cada um com suas histórias e desafios. As conversas e as experiências começaram a moldar sua confiança. Descobriu que não estava sozinho em suas lutas e isso fazia sentir-se mais forte. Mesmo com a nova energia, as noites eram tumultuadas. E, quando finalmente encontrou coragem para se abrir com Samara sobre seus sentimentos mais profundos, a incerteza o consumia. Havia uma conexão tão bela entre eles, mas ele se perguntava se conseguiria expor seus medos sem assustá-la. Na véspera do teste, Lucas não conseguia parar de pensar nas possíveis consequências. E se ele desapontasse Samara? E se a conexão que havia florescido se quebrasse com uma falha?
Na calada da noite, ele olhou pela janela e viu as estrelas piscando. O que ele realmente desejava? Não bastava querer vencer, ele precisava entender o que a dança significava para ele e como isso estava ligado a Samara. Na manhã seguinte, ao se preparar para o teste, um misto de emoções o envolveu. Um último olhar para o espelho e ele fez uma promessa a si mesmo, que não se importaria mais com a ideia de perfeição. O que importava era sua verdade. Ao sair de casa, seu coração pulsava com a expectativa do que estava por vir. Mas antes que pudesse acessar o estúdio, algumas mensagens inesperadas começaram a chegar. Uma delas, particularmente misteriosa, falava sobre um segredo envolvendo o concurso que poderia mudar tudo. O que mais Lucas descobriria quando cruzasse aquele caminho? A indagação o acompanhou enquanto a dúvida e a esperança se entrelaçavam em seu coração. Lucas estava prestes a entrar no estúdio quando seu coração disparou ao ler a mensagem enigmática novamente. O conteúdo se misturava em sua mente como um eco distante. Um segredo sobre o concurso. Ele hesitou, a pé na porta, como se o chão estivesse prestes a se abrir sob seus pés. A curiosidade e o medo se digladiavam dentro dele, mas ele precisava saber mais. Com um fôlego profundo, decidiu que deveria investigar. Não seria um desvio no caminho para o teste, seria mais um passo para se entender melhor. Ele digitou algumas respostas rápidas, chamando a pessoa que enviou a mensagem, sobre o que você está falando. Enquanto aguardava a resposta, ele respirou fundo e tentou se concentrar em todo o seu treinamento. O som familiar dos dançarinos se aquecendo e a música ressoando no salão pararam em sua mente. Tudo o que ele queria era se soltar, mas agora havia esse novo desafio. Foi então que o celular vibrou novamente, quase fazendo Lucas pular. A resposta chegou de forma rápida: se prepare para algo que pode mudar sua vida. Não entre no teste sem saber a verdade. Aquela frase deixou Lucas inquieto. O que poderia ser tão impactante? O que estava em jogo? Ele forçou o pensamento a ir para frente e decidiu que ainda poderia enfrentar o teste. Afinal, ele havia se preparado tanto, e as palavras de Samara o incentivavam. Era hora de dançar, de se expressar e de colocar para fora tudo o que ele havia absorvido. Ao entrar no estúdio, o ambiente estava pulsando com uma energia vibrante. Ele avistou Samara do outro lado, seu sorriso iluminando o lugar. A forma como ela se movia trazia um conforto que ele não sabia que precisava. Quando ela ouviu, seu sorriso se ampliou ainda mais, e aquilo incendiou algo dentro de Lucas. Oi, você está pronto para arrasar? Ela disse, segurando a mão dele brevemente. Estou tentando, ele respondeu, um pouco hesitante. Mas, ao olhar em seus olhos, o nervosismo foi se dissipando. Samara era uma fonte de luz que parecia acreditar nele mais do que ele mesmo. Os dançarinos começaram a se aglomerar, cada um preparando-se para mostrar o melhor de si. Lucas sentiu o nervosismo tomá-lo novamente, mas ele se lembrou de sua promessa a si mesmo. Ele não se importaria mais com a ideia de perfeição. Ele queria ser verdadeiro. Ao final do aquecimento, o jurado chamou os dançarinos para que se apresentassem. O fluxo da dança começou e, já sabendo seu número, Lucas se posicionou. A música começou a tocar e, enquanto a melodia vibrava dentro de seu corpo, ele se entregou completamente. Cada passo foi um clamor de liberdade, cada movimento uma declaração de autenticidade. Mais, enquanto dançava, seu pensamento não conseguia se afastar da mensagem que receberá. O que tinha de tão importante que poderia mudar tudo? Após sua apresentação, os aplausos ecoaram e Lucas sentiu um misto de alívio e euforia. Agora, porém, era hora de colher os frutos da escolha que fizera. O jurado olhou diretamente para ele, antes mesmo que os resultados fossem anunciados. Lucas já se sentia vencedor. Enquanto isso, Samara se aproximava, radiante. Antes que pudesse falar, um grupo de dançarinos começou a murmurar animadamente sobre o que poderia vir em seguida. Ele notou que alguns estavam preocupados, outros empolgados. Alguns até olhavam para Lucas, com respeito nos olhos. O que será que estava acontecendo? Lucas, você não vai acreditar, começou Samara, mas antes que pudesse terminar, uma outra dançarina se atirou na conversa. Vocês ouviram os rumores? O concurso pode trazer uma grande transformação na dança na nossa cidade.
O que será que vão anunciar? Lucas mordeu o lábio, sua mente fervilhando com as possibilidades. Aquela energia quase palpável no ar espalhava ansiedade como fogo em palha seca. O que quer que estivesse prestes a acontecer poderia ser a chave para todo o seu futuro. Mas, ao mesmo tempo, uma sombra de dúvida começou a surgir. A verdade por trás dos rumores era estrondosa ou desastrosa? Samara, o que você está pensando? Perguntou ele, sem esconder sua ansiedade. E, naquela hora, enquanto a tensão crescia e as vozes se tornavam um turbilhão, ele percebeu que tudo poderia mudar em um instante. E que sua jornada estava apenas começando. A tensão no estúdio estava como um fio prestes a se romper. As vozes dos dançarinos cercavam Lucas, mas ele se sentia como se estivesse dentro de uma bolha. O mundo ao redor desaparecia, e a ansiedade tinha um gosto amargo na boca. Ele olhou para Samara, que tinha um brilho nos olhos, mas a expressão dela misturava expectativa e preocupação. Lucas, os rumores estão dizendo que o concurso vai mudar tudo. Alguma coisa grande está prestes a ser anunciada e pode impactar até quem ganhar. Samara despejou as palavras rapidamente, como se temesse que o tempo acabasse. As mudanças podem ser boas, mas também podem ameaçar os dançarinos que não forem escolhidos. Aquelas palavras ecoaram na mente de Lucas, reverberando com cada batida do seu coração acelerado. Ele queria acreditar que essa era a oportunidade que tanto esperava, mas a sombra do medo ainda pairava sobre ele. Mas como isso pode mudar tudo? Ele perguntou, sua voz baixa. Não sei, Samara respondeu, olhando para os outros dançarinos ao redor, que sussurravam entre si. Mas todos estão nervosos. Parece que vão anunciar novos critérios de seleção e até um patrocinador que pode vir da cidade grande. E se eles não valorizarem o que a gente tem aqui? E se for só um show e os que amam dançar ficarem de fora? A insegurança começou a gelar o otimismo de Lucas. Havia tanto em jogo, e a ideia de tudo mudar sem que ele tivesse controlado fez seu estômago embargar. Ele se lembrou da mensagem que havia recebido, não entre no teste sem saber a verdade. Que verdade era essa? O que ele deixaria para trás se não estivesse preparado? Naquele momento, uma mulher entrou pela porta do estúdio. Sua presença era marcante e parecia carregar um ar de autoridade. A mulher olhou em volta antes de pousar os olhos em Lucas e Samara. Oi, pessoal. Meu nome é Clara. Sou uma das juradas e estou aqui para dar um anúncio especial, ela disse, quase sem respirar. O murmúrio dos dançarinos cessou, e todos os olhares se voltaram para ela. Como vocês sabem, o concurso desse ano vai além das danças. Estamos buscando talentos autênticos que tragam algo novo para nossa cena. Hoje, não estamos apenas escolhendo dançarinos. Estamos criando uma oportunidade para uma nova companhia de dança que vai representar nossa cidade em tour nacional. Os gritos de surpresa e as mãos levantadas de alegria transformaram o estúdio numa onda de excitação. Mas, por dentro, Lucas estava congelado. O peso da expectativa pesava nele, como se o sucesso dependesse dele apenas. Era isso que ele queria? Lucas! Samara chamou, puxando de volta à realidade. Você tem que tentar. Essa pode ser sua chance. Ele olhou nos olhos dela, e a determinação refletida ali era contagiante. Mas de repente, outra dançarina começou a falar. E se eles não escolherem a gente? E se o novo olhar para a dança for algo que nem estamos preparados? O que vamos fazer então? As dúvidas novamente se infiltraram nas esperanças de Lucas. E se ele se arriscasse e tudo isso acabasse em frustração? E se a verdade que ele não sabia fosse ainda mais perturbadora do que temia? No final, o que realmente importa? Ele pensou, enquanto olhava para Samara que, mesmo com todos os medos, parecia pronta para subir ao palco. Lucas respirou fundo e se lembrou do que realmente o motivava a dançar, a paixão, a liberdade de expressão. O que quer que estivesse prestes a acontecer, ele precisava seguir adiante. A jurada, Clara, prosseguiu com o anúncio, mas suas palavras ecoavam em um turbilhão enquanto Lucas tentava juntar seus pensamentos. Havia uma linha tênue entre o risco e a recompensa,
E vencer o medo poderia ser a chave para tudo. Ao sair do estúdio, sua decisão começava a se formar. Ele não poderia se deixar levar pelo medo da rejeição. Era hora de enfrentar a verdade, qualquer que fosse ela. Antes que pudesse se perder em seus pensamentos, Samara tocou seu braço. Você está pronto? Ela perguntou, e Lucas viu um brilho em seus olhos que não podia ignorar. Sim. E se precisarmos descobrir a verdade? Juntos, que assim seja. E assim, enquanto o grupo se preparava para o que estava por vir, Lucas percebeu que a jornada estava prestes a ser mais intensa do que poderia imaginar. E aquela escolha, aquela busca pela verdade, poderia levá-lo a um destino inesperado. O dia da grande apresentação finalmente chegará. Lucas sentia o coração pulsar em seu peito, como se fosse o tambor de uma orquestra prestes a começar. Ele se vestiu com um uniforme que o fez lembrar de todas as noites de treino e das conversas sinceras com Samara, sua âncora em momentos de tempestade. O estúdio estava lotado, os dançarinos reunidos, todos com os olhares ansiosos. Ele olhou em volta, buscando o conforto do sorriso de sua amada, e encontrou Samara acenando. O brilho nos olhos dela o encorajou. Enquanto cada dançarino fazia sua apresentação, Lucas se preparava mentalmente. Ele respirou fundo, lembrando-se das palavras que Samara sempre lhe dizia: a dança é uma extensão da sua verdade. Ele não queria apenas impressionar, queria expressar tudo o que havia aprendido, tudo o que havia vivido. Quando chegou a sua vez, o nervosismo se transformou em uma onda de determinação. Ao começar a dançar, a música fluiu através dele como um rio, alimentando cada movimento. A sala encheu-se de emoção, e Lucas, em um transe quase espiritual, esqueceu-se das inseguranças e da pressão. Ele deu tudo de si, cada gesto era uma conversa de coração para coração com aqueles que assistiam. E, em meio a passos precisos, saltos ousados e piruetas, ele viu Samara vibrando na plateia, e isso o iluminou ainda mais. Ao finalizar, a plateia explodiu em aplausos e gritos encorajadoras. Ele não precisava de validação, a alegria que irradiava dele era suficiente. O júri olhava diretamente para ele com expressões de imensa admiração, e Lucas sabia que havia se encontrado naquele palco. O medo se dissipou, e a expectativa se transformou em um poderoso calor no coração. Após uma apresentação tão impactante, Clara se levantou, o semblante sério, mas os olhos brilhando. Lucas, você trouxe uma nova visão para a dança. A sua entrega, autenticidade e paixão tornaram seu desempenho inesquecível. Você está no próximo nível. Um grito de alegria escapuliu de Lucas, e ele aplaudiu junto aos colegas. O sorriso de Samara parecia iluminar todo o espaço, e ele correu até ela, envolvendo-a em um abraço apertado. Nós conseguimos, ele exclamou, o peso que finalmente se erguera de seus ombros. Mas as celebrações foram interrompidas por Clara, que tinha mais a dizer. Adicionalmente, queremos todos vocês para uma nova companhia de dança. Isso não é um destino final, mas uma oportunidade de desenvolver um projeto que traz as verdadeiras nuances da dança de nossas raízes, oferecendo a vocês a chance de expressar seu talento para uma nova audiência. Não é apenas sobre performance, é sobre transformação. A alegria se misturou com ansiedade. Lucas sentiu a pressão aumentar. O que aquilo significaria para ele, para os amigos, para a dança como sempre souberam? E se esse novo caminho não nos deixar ser quem somos? Pensou, mas antes que a dúvida tomasse conta, Samara segurou sua mão e sussurrou, você sempre terá a liberdade de ser você. A dança é sua, e agora podemos levar isso adiante juntos. Ainda envolto na energia vibrante, Lucas se virou para a plateia e viu seus amigos, os dançarinos de sua cidade. Ali estavam pessoas que como ele haviam lutado contra a rejeição e a dúvida. Ele se lembrou de todas as dificuldades que enfrentaram juntos e do apoio mútuo que os tornava fortes. Se eles pudessem unir forças, poderiam criar um legado que honorasse quem realmente eram. Em um gesto corajoso, Lucas se virou para os presentes e disse, se formos juntos, a dança não será só sobre nós mesmos, mas sobre nossa comunidade, nossa cultura. Vamos levar a nossa verdade a todos os lugares. A plateia aplaudiu, e a energia pulsante era quase palpável. Ao longo dos dias seguintes,
Lucas e Samara trabalharam juntos, inspirando um ao outro, desenvolvendo a nova companhia como um projeto que unia dança, arte e identidade. As noites eram cheias de ensaios, risadas e sonhos compartilhados. Lucas percebeu que nunca teria chegado até ali sem a coragem que Samara lhe proporcionou e agora, o medo se transformou em esperança. No grande dia da estreia da nova companhia, Lucas estava nervoso, mas também animado. O estúdio estava cheio de amigos, familiares e um público que ansiava por algo novo. Enquanto a música começava a tocar, Lucas lembrou-se de tudo. Lembrou-se de sua jornada como o príncipe gelado, mas agora, ele dançava como um jovem apaixonado, uma alma alegre e livre. Os movimentos fluíram como nunca antes, e, ao olhar para Samara, suas mãos entrelaçadas, Lucas soube que aquele era seu propósito, não só brilhar, mas também aquecer os corações das pessoas, trazendo magia e vida à dança. A plateia foi ao delírio ao final da apresentação, e aqueles aplausos ecoaram não apenas como um reconhecimento, mas como um coro de novos começos e uma comunidade em festa. Naquele instante, Lucas não apenas encontrou sua verdadeira essência através da dança, mas também descobriu que o amor e a amizade eram os maiores motores de toda a transformação. Juntos, Lucas e Samara não só mudaram seu destino, mas acenderam a chama da dança que arcaria por toda a cidade. Ao final, celebrado entre aplausos, Lucas sorriu. A história não terminara, mas acabará de começar. E a dança? A dança sempre seria um caminho de descobertas, o mais belo dos caminhos. Agora, se você se emocionou com essa história incrível, não espere mais um segundo. Inscreva-se imediatamente no nosso canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão tocar seu coração. Deixe seu like agora, porque seu apoio é fundamental e faz toda a diferença no nosso conteúdo. Comente suas emoções e reações sobre esse final. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam se inspirar com essa transformação incrível. Lembre-se, só os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal. Vamos juntos, em busca de novas histórias que mudam vidas.